Fala pessoal, finalmente eu trouxe aqui o Carlos Responde de volta pro canal. Eu posso ser conhecido por duas coisas, por ser bem atrasado, mas por sempre cumprir minhas promessas. Dito isso, vamos agora começar o novo Carlos Responde, que agora vai ser exclusivo para os membros do canal. Só vou responder as perguntas dos membros do canal. Mas antes eu quero lembrar para vocês que nesse sábado vamos ter o primeiro UFC do ano, Johnny Walker contra esqueci o nome do russo. Magomed Ankalaev, nesse sábado agora. Eu posso não lembrar o nome do russo, mas eu lembro que o melhor lugar pra você apostar no UFC, em todas as lutas do UFC, é na Stake.com, que é a parceira, a patrocinadora oficial do UFC. Por causa disso, só lá você tem as melhores promoções, como por exemplo desse final de semana, onde se o lutador que você apostar perder por decisão dividida, você recebe todo o seu dinheiro de volta. Então não tenha medo, mesmo que role um garfo absurdo, você vai receber o seu dinheiro. Então já corre lá para Stake, acesse o link do primeiro comentário fixado para você criar sua conta utilizando o meu código Figueira. Com ele você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. Você dobra o seu primeiro depósito a partir de R$30. E vamos agora começar com o Carlos Responde. Eu vou responder aqui duas perguntas, na verdade, porque elas meio que casam com a resposta que eu quero dar, que é do Pedro Bandeira e do Topázio Madruga. Os dois já estão selo azul, ou seja, já são membros do canal há mais de um mês. Vamos lá, do Pedro: Carlos, qual o próximo passo da carreira do Adesanya? Subir de categoria e lutar com Poatan? Voltar para os médios e disputar o cinturão? Ou fazer uma luta antes disso? E a do Topázio foi: caso o Strickland vencer o Duplessis, qual você acha que vai ser o próximo passo dele? E vamos lá pessoal, hoje saiu uma notícia lá no Jornal da Nova Zelândia que o Israel Adesanya ele vai estar presente no UFC 297. Ele vai estar lá na primeira fileira durante a luta de Sean Strickland contra Dricus Du Plessis. E o que isso significa? Algumas semanas atrás a gente viu que o Adesanya deu a entender que ele vai voltar mais cedo do que o esperado para o UFC. E aí todo mundo ficou na dúvida, quem será que ele vai enfrentar? Será que ele vai pegar o Chimaev? Será que ele vai pegar o Alex Poatan pelo cinturão dos meio pesados? Mas eu acho que essa notícia agora que ele vai estar no UFC 297 meio que pode responder o que está acontecendo. E na minha opinião, a luta principal do UFC 300 vai ser Israel Adesanya contra Sean Strickland ou Dricus Du Plessis. Bom, aviso logo que o Dana White tá para fazer um anúncio nos próximos dias. Ele vai anunciar mais uma disputa de cinturão pro UFC 300, então o que eu vou dizer aqui pode ou não ter fundamento, pode acabar sendo confirmado ou desbancado totalmente, mas o que eu acho que vai acontecer é o seguinte: vai ter a luta do Sean Strickland contra o Dricus Du Plessis, e se a luta não for muito problemática pro vencedor, se não sofrerem muitos danos, eu acho que vão fazer o seguinte: vão pegar o vencedor, botar ele pra encarar o Adesanya dentro do octógono, e aí essa vai ser a luta principal do UFC 300. Porque a gente tá vendo que o UFC 300 tá complicado montar esse card, porque o Dana White prometeu um card astronômico e até agora, até o UFC 299 tá mais surpreendente. E atualmente, ativo no UFC, eu vejo apenas dois nomes que podem superar a marca de 1 milhão de pacotes pay-per-view, que é o intuito do UFC 300. E esses dois são Israel Adesanya e Conor McGregor. Mas como o McGregor só deve lutar contra o Michael Chandler no dia 29 de junho, só sobra o Israel Adesanya. Sendo assim, pode ter rolado uma certa negociação, um papo com o Israel Adesanya nos bastidores, para ele acelerar esse tempo de folga. E assim ele vai lutar contra o vencedor de Sean Strickland contra Dricus Du Plessis no UFC 300. Então a gente pode ter ou Strickland versus Adesanya 2 ou Du Plessis contra Adesanya. E o que eu acho dessas duas lutas? Eu acho que se for o Dricus Du Plessis, eu vejo uma chance maior do Adesanya acabar vencendo, porque eu acho que o jogo do Du Plessis casa melhor pro Adesanya. Agora, se for Sean Strickland contra Israel Adesanya 2, eu sinceramente não acho que deu tempo do Israel Adesanya melhorar o suficiente para bater de frente com o Strickland. Porque o que a gente viu ali, a derrota do Adesanya, não foi um nocaute no último round, não foi porque ele tava numa categoria de peso acima da dele. Não, a gente viu o Sean Strickland anular completamente o jogo do Adesanya. Então, para ele fazer algo diferente, para ele superar o Strickland, ele tem que se renovar completamente, mudar tudo. E considerando que logo depois da derrota, em setembro, ele tirou um tempo de folga e só deve estar voltando a treinar ativamente, seriamente agora, eu sinceramente não acho que deu tempo dele renovar o seu jogo para vencer o Strickland. Tudo indica que vai ser um repeteco, que o Strickland vai dominar de novo. Vocês entendem a diferença? Porque assim, a derrota do Adesanya pro Poatan,
o Adesanya tava vencendo a luta, tava 3-1 indo pro quinto round. O Poatan só conseguiu nocautear no último round. Mas contra o Strickland, o Adesanya foi anulado. Ele não sabia o que fazer. Nada deu certo pro Adesanya naquela luta. Então é difícil, ele vai ter que se renovar completamente. E eu sinceramente acho que não deu tempo dele fazer isso. Agora do Anderson Souza, mais um selo azul aqui do canal. Carlos, sobre o futuro do Tony Ferguson, acha que ele vai lutar mais uma vez ou irá se aposentar? Qual o rumo que ele deve tomar? Cara, por mim, aposentadoria. Pra mim já deu, não quero mais ver o Tony Ferguson lutando, mas ainda acho que ele pode receber mais uma luta, porque até agora ele não foi demitido. O Dana White não falou, ele tá fora, que nem foi o caso do BJ Penn. E vale lembrar, eu falei isso até no vídeo recente, que o BJ Penn, depois da 7ª derrota seguida, apesar de ser a maior sequência de derrotas da história do UFC, ele ainda ia receber outra luta. Ele ia enfrentar o Nick Lentz. Só que aí teve aquela briga no bar, né, que o BJ Penn foi nocauteado em uma briga de rua, aí o UFC falou, não, chega, já deu. Você aqui não luta mais. Até agora, o Dana White não anunciou que o Tony Ferguson tá fora do UFC, e o Tony Ferguson também não foi nocauteado por um maluco na rua. Sendo assim, ainda existe uma pequena chance dele lutar mais uma vez. O que podiam fazer, o Jim Miller vai lutar agora no UFC desse sábado, e ele quer muito lutar no UFC 300. Podiam fazer o seguinte, bota o Tony Ferguson contra o Jim Miller no UFC 300. É mais uma coisa pro Jim Miller do que pro Tony Ferguson, porque o Jim Miller é o único cara, aliás, acredito que é um dos únicos que lutou no UFC 100, 200 e pode lutar no 300. Lutar nos três acho que ele é o único, mas acho que no UFC 100 e 200, teve o Brock Lesnar. Mas enfim, se for pro Tony Ferguson lutar de novo, que seja contra um veterano, assim, um quarentão que nem ele, como o Jim Miller, talvez trazer o Joe Lauzon, que ainda tá sob contrato. Enfim, algo assim, não colocar ele pra enfrentar outro garotão. Agora o Felipe M4242, ele é selo branco, ou seja, ele acabou de se tornar membro do canal. Carlos, qual seria a melhor luta para o UFC 300? Cara, o que eu sinto pro UFC 300, assim, acho que a melhor luta a se fazer agora, talvez fosse Jones contra Stipe Miocic, mas o Jones tá lesionado. Teria que ser uma luta grande. E uma coisa que eu sinto falta no UFC 300, que tinha com muita força no UFC 100 e no UFC 200, é a falta de uma narrativa. Porque no UFC 100, qual era a narrativa? Era a rivalidade do Brock Lesnar contra o Frank Mir, que foi resolvida. Fora que também tinha outras narrativas, como a do Michael Bisping contra o Dan Henderson, que estavam fazendo a final do TUF. Tinha uma rivalidade ali pra ser resolvida. Já no UFC 200, porra, teve um bocado de narrativa. Teve a narrativa do John Jones contra o Daniel Cormier, teve depois o Anderson Silva, que entrou no lugar do John Jones, teve a volta do Brock Lesnar, teve também o Conor McGregor, que ia lutar no UFC 200 e não conseguiu lutar porque teve problema, ele ia enfrentar o Nate Diaz, só que acabou não rolando. Enfim, o UFC 100 tinha história, tinha narrativa, o UFC 200 tinha muito mais narrativa. No UFC 300 falta aquele gostinho a mais, na minha opinião. Não parece ser um card histórico, não parece ser tão grandioso quanto foi o UFC 200, como foi o UFC 100. Falta aquele algo a mais. E o universo perfeito, talvez o melhor cenário, seria Adesanya contra Poatan, o Adesanya como campeão dos médios, o Poatan como campeão dos meio pesados, e eles se enfrentassem. Mas aí entrou um sujeito chamado Sean Strickland e tomou o cinturão da Adesanya. Enfim, o que eu acho que falta pro UFC 300 é narrativa, ter algum atrativo a mais, porque ao que tudo indica vai ser só um card grandioso, sem nada por trás. Mas assim, ainda vai ser um card grandioso, a gente vai ter Charles, a gente vai ter agora, talvez tenha Belal Muhammad contra Leon Edwards, Alexander Rakit enfrentando o Hir Prohaska, enfim, são boas lutas, são grandes lutas, mas não tem o mesmo peso do UFC 200, do UFC 100, é isso que eu acho. E agora do Thiago Cavalcante, mais um selo azul, qual seria o seu card perfeito pro UFC Brasil? Ah, cara, o card perfeito ia fazer meio que um UFC 300 versão brasileira, que é colocar todas as estrelas brasileiras que a gente tem no UFC hoje. Pode botar o Poatan contra o Jamal Hill, o Poatan, assim, contra X, lutando na luta principal, aí o Charles contra o Sarukian no co-evento, aí bota a Borrachinha, Johnny Walker, Michel Pereira, vai botando o card de grandes lutadores brasileiros. E pra completar, seria bom fazer esse evento em um estádio de futebol, como foi em 2016, o UFC 198, que aconteceu na Arena da Baixada. Eu sinto falta, inclusive, de um evento do UFC, principalmente aqui no Brasil, sendo realizado em uma grande arena, numa arena de futebol. E eu sinceramente não entendo por que o UFC não faz mais isso, porque todas as vezes
que o UFC marca uma luta em um estádio de futebol, eles lotam a arena. Sempre é assim. O UFC 243 eles lotaram, foram mais de 50 mil pessoas. A Arena da Baixada foram 48 mil pessoas, 45 mil, agora eu não sei direito o número. Até um Fight Night, Gustafsson contra Anthony Johnson, lá em 2015, lotou a arena, 50 mil pessoas. Então acho que deveria acontecer com mais frequência e acho que casa bem com a cultura brasileira ter um card sendo realizado em uma arena de futebol. Infelizmente, sem previsão para quando isso vai acontecer de novo. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.